Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, e vamos para mais uma Sexta do Conhecimento. Para você que está chegando aqui no canal agora e ainda não está ligado, o conteúdo é feito por vocês. Recebi uma pergunta aqui de um seguidor muito interessante. Fala sobre modulação hormonal. Vou falar assim, vamos lá, vamos aprender? Bom pessoal, modulação hormonal. Modular é você controlar a ação de um hormônio, tá? E aqui, vocês já estão ligados no tripé. Eu vou falar isso em todo vídeo que você estiver assistindo aqui no meu canal. Exercício, nutrição e sono. Quando você treina, você está treinando. Quando você come, você está treinando. Quando você dorme, você também está treinando. Primeiro dos pilares aqui, exercício. O exercício físico, ele modula a ação da testosterona com o cortisol. A testosterona, ele é um hormônio com características anabólicas, características de construção de massa. O cortisol é um hormônio com características catabólicas, ou seja, ele degrada a massa muscular. E aí vem uma ação muito importante de você ter um segmento, um acompanhamento com um profissional habilitado. E o médico do esporte, ele tem a capacidade de avaliar se a sobrecarga daquela modalidade, daquele exercício que você está fazendo, se ela está sendo positiva para a balança testosterona-cortisol ou negativa nesse contexto balança testosterona-cortisol. Vou abrir um parênteses. Isso aqui são histórias que se repetem recorrentes no consultório. As pessoas acham que para evoluir mais rápido precisam treinar mais. E é justamente esse excesso de porrada, esse excesso de sobrecarga que na sua obra está mais derrubando do que construindo muro. Se você não está ligado nesse processo, aqui eu sempre tento passar um conteúdo teórico com analogias. Então o nosso corpo, ele é uma casa. Você está construindo os pilares e as vigas da sua residência. Pilares e vigas são os nossos músculos, né? Como é que a gente aumenta o volume, como é que a gente aumenta a quantidade, deixando essa balança positiva, tá? E novamente, treinar mais pode ter um efeito, um contexto negativo do que positivo. Juntamente com esses valores de hormônios aqui, testosterona, cortisol, a sua frequência cardíaca de repouso, o seu peso, alguns exames mais específicos da parte de sangue, eles dizem muito sobre você e a gente em uma curva eu preciso ter ao menos 3 pontos. Por isso a importância de você ter um acompanhamento, um segmento profissional, se o que você almeja é uma maior performance. Juntamente, né, esses 3 pontos, frequência cardíaca, peso e esse laboratório, a gente consegue ver se a sua linha, se a sua curva está sendo ascendente ou descendente. Segundo ponto desse tripé aqui, pessoal, nutrição. Já tem alguns vídeos aqui em relação sobre isso. Eu já coloquei, né? Quando você come, você está colocando tijolo e cimento para sua obra. Conforme você vai oferecendo em relação a intervalos, em relação ao tempo, em relação à quantidade desses substratos, é que vai ter um pico favorável ou negativo para essa modulação da insulina. Terceiro tripé, sono. O sono modula a ação do GH. Para que a sua obra seja construída, ela precisa de um tempo. O tempo de construção é igual ao seu tempo de sono. Existe um volume ideal de sono? Tema interessante para o próximo vídeo. Fica ligado para não perder. Pô, Danilo, comecei a assistir o vídeo, pensei que você ia falar dos venenos, dos injetáveis, daquela oxandrolona, daquele comprimidinho. Você me decepcionou. Calma, vamos abrir um grande parênteses para vocês entenderem esse processo aqui. Sua obra, ela tem uma demanda, tem uma necessidade de 10 sacos de cimento por dia, beleza? Então você chega lá, comeu, colocou 10 sacos ao longo do dia. E aí a sua gestão, os seus funcionários consomem esses 10 sacos em um dia. De repente, um dia aí avulso, você chegou e forneceu 100 sacos de cimento. O que é que o seu funcionário, o que é que o seu fornecedor imagina? Pô, tá em excesso, mas eu só consigo consumir 10 sacos de cimento. Chega no dia posterior, o seu fornecedor tá olhando lá. Vixe, tem muito saco ainda, não vou deixar nada hoje. Mais 2 dias, novamente. Pô, aquela obra ali não tá precisando mais de mim. Uma semana se passa, 10 dias se passam e aí você teve um consumo total do seu saco de cimento.
mas cadê o fornecedor? Ele não está mais olhando para a sua obra. Então, seus funcionários estão ali parados, sedentos, pedindo mais substrato. Só que houve uma inibição, houve um corte no seu fornecimento. Isso aí justifica aqueles sintomas de pós-ciclo. Eu estou falando de um contexto pontual. Esse nome é chamado de hipogonadismo. O hipogonadismo secundário ao uso de hormônios exógenos, hormônios de fora que foram colocados para dentro. E esse hipogonadismo, essa parte desses sintomas, eles podem ser tanto temporários quanto permanentes, tá? Então você pode ter uma inibição do eixo, parar de produzir hormônios porque em algum momento houve uma dose extra, houve um fornecimento além do necessário. Isso é só um dos efeitos colaterais, dos efeitos negativos, Aumento de valores pressóricos, piora do perfil lipídico, cânceres, piora de um padrão psiquiátrico, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, agressividade. Isso pode aumentar em pessoas usuárias desses esteroides anabolizantes. Então, sempre na medicina, a medicina ela é baseada, ela é suportada por dois princípios básicos. O princípio da beneficência, ou seja, fazer o bem, e não maleficência, ou seja, não fazer o mal. Esse uso indevido, inadequado de esteroides anabolizantes, de hormônios exógenos em pessoas que não têm sintomas, que não têm doenças, tá? Eu vou abrir um grande parênteses. Os hormônios eles existem por um motivo, para pessoas que têm deficiência deles de terem o uso. Mas não existe benefício em você que tem um valor dentro da faixa de referência em simplesmente querer aumentar. Isso aqui não tem benefício e, como eu falei, pode gerar malefícios, tá? Então não caiam nessa história, nessa conversa de que tem segurança, de que com exames de pós-ciclo, com acompanhamento profissional, vocês vão ter garantia de sucesso no uso. Fecha esse grande parênteses aqui e para finalizar o vídeo para vocês, peguem a mensagem, tá? O exercício modula a ação da testosterona e do cortisol, a alimentação modula a ação da insulina e o sono modula a ação do GH. Para você que curtiu o vídeo, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui no comentário e compartilha com quem você acha que vai se beneficiar com a informação. E vamos para o próximo.